Fala pessoal do DI Talks, eu tô aqui com quem? Muitos pediram, o André já tinha falado, muitas pessoas já haviam comentado, e até a gente se perguntou aqui, né? Como que a gente não tinha feito isso antes, não tinha conversado antes, né? Tô aqui com a Carol Savioli. A Carol, entre várias coisas, é uma referência no design instrucional brasileiro, não só educacional tradicional, mas corporativo, tem sua própria escola, que ela vai explicar muito melhor do que eu. Eu só queria dizer que eu admiro muito o trabalho dela, e em um momento que talvez ela não saiba, mas um momento bem complicado da minha vida, em pandemia, tinha acabado de voltar da China forçadamente, estava com minha vida completamente do avesso, meio que recomeçando, aí me veio um convite dela para gravar uma aula ao vivo que deu uma levantada na minha moral, na minha motivação, Uhum. e o resto é história, né? Carol, muito obrigado por aceitar o convite. Desculpa de não ter convidado antes, até por ter cancelado o convite algumas vezes porque eu fiquei doente. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal, para fazer as palavras iniciais. A gente vai bater um papo muito legal sobre design instrucional, do jeito que deve ser feito. Imagina, obrigada, Alan, pelo convite de estar aqui participando. Eu acho que você me apresentou muito bem, eu acho que não vejo necessidade de trazer mais informações, mas, em todo caso, eu sou educadora, atuo nessa área há cerca de 25 anos, já empreendi muito na área educacional, eu posso dizer que eu sou uma educadora empreendedora, Boa. né? E já tive muitos negócios nessa área, desde negócios físicos a digitais. E hoje sou idealizadora do projeto Mercado EAD, que é a escola digital que auxilia em muitos profissionais da área de educação a terem informação, formação, nessa área que está crescendo tanto, esse campo que está tão grande, né? Trabalho como consultora, já trabalhei como consultora em organismos internacionais como a Unesco, em organismos governamentais como o FNDE, e também sou docente de pós-graduação para as áreas de tecnologia educacional e design instrucional. Espero contribuir aqui com os ouvintes da forma que eu puder aqui. Obrigada Sem pelo dúvida convite, mais vai. uma vez. Eu que agradeço por ter aceitado. A gente vai falar bastante sobre como você enxerga o design instrucional, Carol, porque uma coisa que eu tenho aprendido fazendo design instrucional e gravando o Day Talks com já dezenas de convidados, pessoas acadêmicas, PhDs, corporativos, produteiros, todas as perspectivas possíveis do design instrucional, é que não existe uma receita só. Talvez existam alguns conceitos, alguns elementos que sejam ideais e que sejam bacanas, igual a gente estava conversando antes de gravar, mas não tem como falar que empresa tal faz igualzinho o mesmo DI que outra empresa ou que outra faculdade, né? Então, antes da gente falar um pouquinho mais da sua história, como você chegou no DI, conta para o pessoal assim, o que é o DI? Imagina que pegamos um aluno do zero aqui que acabou de entrar, na sua perspectiva, assim, brevemente falando, como você explicaria o DI? Como você diria para os seus pais, para o seu esposo, para os seus filhos futuros, quem quer que seja, o que você faz em termos de DI? Eu acho que a melhor forma para explicar o designer instrucional para quem não conhece é dizer para essa pessoa que a gente vai criar um método, uma aprendizagem, um sistema de ensino, uma forma de ensinar algo para uma pessoa da maneira que o perfil dessa pessoa está preparado para receber esse ensino. Não é um ensino para todos, é um ensino dedicado para você. Né? Por exemplo, eu fui uma péssima aluna no ensino médio, Alan, péssima, péssima, você não Somos tem dois. noção. Eu reprovava, eu tirava nota baixa, e não era uma aluna ruim por conta de confusões, bagunças, não, é porque eu não conseguia mesmo. Aquele sistema de ensino tradicional, ele não me convencia, ele não prendia minha atenção, eu não conseguia compreender o que estava sendo ensinado ali, daquela maneira, naquela metodologia. A partir do momento que eu me tornei adulto e passei a estudar de forma autônoma, sozinha, escolhendo a minha forma de estudar, os meus recursos, aí eu me tornei uma excelente aluna. Aí eu fui uma ótima aluna de especialização, de mestrado, que fiz dois, me tornei uma escritora de livros, me tornei uma palestrante. Então, no meio de tudo isso, que a gente conclui é que não existe uma educação para todo mundo. Cada um aprende de uma forma, aprende de um sistema. E o design nacional está ligado exatamente a isso.
a entender o formato, a forma como você aprende e planejar uma aprendizagem usando recursos, usando conteúdos, técnicas, que seja adequada para você. Assim como um médico prescreve um medicamento personalizado para cada caso, a educação também tem que ser prescrita, entre aspas, para cada perfil. Então, o design institucional é uma estrutura muito complexa, com muitas informações, que abrange muitas questões, é multicultural, é multidisciplinar, e que usa tudo isso a favor de criar essas experiências de forma adequada para cada um. Eu acho que é isso. E é Perfeito. isso que nós fazemos. Perfeito. E como você chegou no DI, né? Eu sempre pergunto isso para as pessoas, assim, quando você era criança, você sonhava em ser DI? Que eu sei que a resposta é provavelmente não, né? Mas que o pessoal conhece já na vida adulta. Mas como foi sua jornada até você chegar? Ou talvez até a sua jornada de fundação do mercado EAD, né? Como é que foi tudo isso, se você puder compartilhar? Eu tenho uma história no chão da escola, como se dizem, né? Desde criancinha cresci no chão da escola porque venho de uma família em Brasília na qual meus pais, tinham uma rede escolar. Tiveram uma rede escolar que foi tradicional na cidade por cerca de 40 anos. E quando eu nasci, ela já existia. Então eu cresci nesse ambiente escolar e vivendo. Meus pais eram professores, vieram de São Paulo e fizeram tudo do zero, naquele tempo pós-ditadura, e conseguiram com muita luta. E eu cresci meio nesse ambiente de escola, vendo os professores, vendo os alunos, vendo aqueles sistemas de gestão, como eram feitos, quem trabalhava onde, fazendo o quê. E quando, mais ou menos em 2015, 16, que chegaram os primeiros computadores pessoais, né, os personagens com computers, chegaram em Brasília, a escola, naquela época, a CV era uma rede escolar, mas era tão cara de criar aquilo que ela adquiriu um. Ela comprou um computador, um 386, lembra disso? Não sei Nossa, se era da sua época, mas conheço porque sou eu de nasci em TI só. 80, você nasceu, que ano que você nasceu? Você nasceu que ano, Alan? Eu nasci em 92. 92, nossa, então, eu nasci em 80. Então, mais ou menos assim, em 95, por aí, chegou esse primeiro computador antigão e eu me interessei por aquilo ali. Eu falei, o que é esse negócio? Eu já gostava em casa de fuçar em aparelhos de tecnologia, que um ou outro que apareciam. E eu me interessei por aquilo. Mas, naquela época, era assim: não mexe que quebra. Por favor, não põe a mão que quebra. Você não sabe isso Sim. que a gente comprou para a digitadora da escola. Que era a pessoa que saiu, não tinha mais, fazia tanto mimeógrafo, ela começou a digitar provas e conteúdos ali. Não mexe que quebra. E um dia, passando em frente à sala da digitadora, a microsala da digitadora, que era Hélio Computador, eu vi a digitadora assim mexendo no mouse e não conseguia fazer funcionar. E meu pai atrás dela também tentando ver o que estava acontecendo. E eu passei e voltei e pensei, a bolinha do mouse que está suja. E aí Hum, quando eu entrei, meu pai, a ditadora que ela, meu pai na mesma hora falou, não mexe que vai quebrar, e eu não quis saber. Peguei, abri o mouse, ele ficou olhando, nem sabia que aquilo abria. Eu abri o mouse, estava imundo mesmo, limpei, fechei e pá, funcionou. E aquela foi a minha entrada para o mundo da tecnologia, porque quando ele percebeu que eu vim com muita segurança, que eu sabia o que estava fazendo, ele me chamou para conversar. O que você sabe sobre isso? E aí eu sei isso, vejo aquilo. A assinante da Super Interessante na época. aham. E aí ele me deu uma oportunidade. Meu próprio pai falou: Você quer um computador em casa para você também trabalhar como digitadora do colégio? Falei: Quero. Tinha 14, 15 Bora. anos. Me pagava lá um valorzinho por página. Só que nessa, quando o computador chegou, eu fui me envolvendo mais com a máquina. E naquela época tinham os CD-ROMs com coisas de história, do mundo, da guerra e parará, e eu fui me envolvendo. E assim que veio, quando a internet de escada veio, eu também ficava horas lá na frente pesquisando coisas. E logo eu tive acesso ao CorelDRAW, primeiro CorelDRAW, que foi lançado, que era um CD-ROM, vi um 3, 4 CD-ROMs assim, você usava e ganhei de presente. Então entrei mexendo no CorelDRAW e não tinha Adobe naquela época nem nada.
e fui para a área de design gráfico. Eu sempre falo que a minha primeira formação é de design gráfico. Dali eu estudei design gráfico, estudei direção de arte, estudei várias coisas conforme fui crescendo. E paralelo ao estudo da área de design, eu também fui estudar a área de educação, porque já tinha a oportunidade de trabalhar nessas escolas. Então fiz faculdade de pedagogia, montei com meu irmão depois em sociedade um curso que era o semipresencial, que a gente teve ele por 10 anos e foi um curso muito bom. Também era uma rede escolar, tinham várias escolas. Recebemos uma boa oportunidade para vender, vendemos, meu irmão foi mexer em outra área, e eu falei assim, do que vou fazer? Eu falei assim, eu vou tirar um tempo para realizar estudos, pesquisas, coisas, sempre com o design muito presente na minha vida, o design gráfico. O design gráfico que puxou o design de vídeo, que puxou o design de várias coisas midiáticas, sempre que era o meu interesse. E nessa daí me chamaram para trabalhar numa produtora em Brasília, de conteúdo digital para educação. E aí logo lá dentro eu cresci muito rápido, assim foi, e pulei para a Unileia, e assim foi indo, e aí eu falei, não, você quer saber, eu vou empreender no meu... Como eu empreendi a vida inteira, venho de uma família da qual eu fui criada para empreender, Brasília é assim, Alan, ou você é criado para fazer concurso público, ou para sair de Brasília. Né? Então, Brasília é assim, que tem muito carro público, mas a minha família, que era de São Paulo e estava em Brasília, eles criavam a gente para empreender. Não, vocês vão abrir um negócio de vocês vão fazer assim. Então, não tem como ser diferente. Está no sangue esse negócio é um vírus, né? E aí eu empreendi, e o Mercado EAD, na verdade, não é o meu primeiro empreendimento digital, é o atual, e eu já estou abrindo outras frentes em outros empreendimentos digitais de outras marcas. Mas eu cheguei no DI por todo esse contexto que misturava a produção digital com a área educacional que eu estudei. A minha formação é de educação. É de educação à distância, de tecnologias educacionais. Eu fui para as áreas de tecnologia. Então, juntei tudo isso e descobri que eram habilidades e competências primordiais para atuar como DI. E comecei desde cedo, eu já aplicava DI sem saber que era aplicação de DI. E assim foi, e assim foi, foi uma carreira que se desenvolveu mesmo com a vida, né? A vida foi Dá para botando perceber a multidisciplinaridade, né? Então, hoje, com as propostas de cursos online, com essas propostas mais rápidas de resolver problemas com atalhos, né? Se esquece muito da multidisciplinaridade, de você conseguir olhar para um problema e perceber várias perspectivas, notar várias soluções, né? Saber como conversar. A gente estava falando disso anteriormente, né? E o que você nota, você tá na Espanha, num outro país, trabalhando, né? Desenvolvendo seus negócios e tudo mais. E nessa perspectiva, talvez um pouquinho mais distante do Brasil, mas ainda presente, né? Porque você lida com as pessoas que estão aqui no Brasil, tem clientes no Brasil. O que você nota que tem mudado aí no paradigma social, corporativo, profissional, desde a época que você começou? Não vale puxar já para a inteligência artificial, porque é óbvio, mas no geral, o que você tem notado? O que eu tenho notado, lógico, também por conta do acontecimento da pandemia, é uma aceitação maior dessa cultura de ensino digital. Mas uma outra coisa que move muito essa cultura e que ela vem não necessariamente de um evento catastrófico ou uma mudança disruptiva, uma coisa bruta, é a própria nova geração que já vem conectada e determinando como quer acessar a internet, determinando como gosta de ver vídeos, determinando o que gosta de ver. Isso não tinha muito na nossa internet. Eu que vim da internet de catálogo, olha só que coisa. A gente não tinha os buscadores, internet 1.0, era ligada na linha telefônica e ela vinha, assinava o provedor, né? Que era tipo como tem uma TV a cabo, tinha um provedor na época. Tinha um IG, E eles né? te mandavam. Tinha o UOL, o BOL, Terra. UOL, Telefônica, IG. Nossa, do cachorrinho, né? E aí eles mandavam junto um catálogo, tipo uma lista telefônica, onde você abria e tinha os sites. Então, site, e tinha muito pouco site.
Tinham só os grandes sites, né? Site de, sei lá, notícias. Os primeiros foram os portais de notícias. A gente não tinha vendas online nem nada disso. Então, naquela época, a internet, você tinha mais variedade de acesso a notícias, mas ela era tão passiva quanto a televisão. Você não interagia com ela. De lá para cá, ela foi evoluindo e a gente vieram os buscadores que permitiram que a gente começasse a fazer pesquisas mais detalhadas. Vieram as wikis que permitiram que a gente colocasse nosso conteúdo lá dentro. Os blogs que permitiram que a gente... As redes sociais. Então, assim, ela foi mudando a estrutura da internet de tal forma. Hoje ela é 4.0 por conta das IAs. Mas essa mudança toda que também trouxe, eu sinto muito, o mundo evoluiu, Alan, as gerações mudaram, entendeu? Era como você tinha um relógio de sol e agora você tem o digital. Então é uma mudança natural. E vou te falar algo, eu sempre digo para os meus alunos, nós somos muito felizardos, porque estamos passando por um momento de transformação da humanidade que entrou para a história, que é sair do analógico e entrar para o digital. A minha infância foi analógica. Eu fui adolescente. E não dá para explicar isso para um jovem de 15, 18 anos agora, porque eles já entraram com isso tudo feito, né? E é uma transformação de humanidade histórica, da humanidade. Nós nunca mais seremos como antes. E quem está ditando muito as regras do que está acontecendo são os mais novos, que estão decidindo o que querem ver e como querem ver. Eu vejo o vídeo em 15 segundos, eu quero ver isso daqui, eu quero acelerar o áudio do WhatsApp. E isso até em âmbitos sociais e filosóficos, né? A geração Z, eu quero me relacionar com o trabalho desta forma, se virem. Né? Então, isso é muito interessante. Exatamente. Né? Exatamente. E é assim que eu vejo a mudança. Agora, tem uma outra parte da mudança que eu vejo também, que é a questão da geração de oportunidades. O que a gente tem hoje em termos de oportunidade dentro do mundo digital é uma coisa absurda. A gente tem oportunidades para várias áreas, para várias competências, para vários nichos, e muitas vezes aquela pessoa que tem uma ideia que nem precisa ser tão grande quanto que todo mundo quer ter a ideia do supermaster, mas aquelas são para raros, né? Eu quero ser o Bill Gates. A nova Amazon, né? Isso daí são, mas tem muita gente que tem ideias simples e que não se destacam tanto e que tem muito espaço na internet. Tá aí o trabalho que você desenvolve, né? Sim. Trabalhando com empresas, incubando empresas. Mas assim, isso tudo vem de uma oportunidade. O que a gente já está fazendo agora se não existisse a internet? Você tem noção do que você está fazendo? Eu nem imagino. Eu provavelmente já teria uns 6 filhos e estaria jogando bola. Nossa senhora, você ia ser aquele homem que não tem televisão em casa. Não tem televisão em casa, não? Eu digo isso e tem até um contexto, porque eu venho de uma família que, se não fosse a tecnologia, eu teria seguido um caminho que já teria sido destinado a mim, sabe? Era o meio em que eu estava, não era nem porque eu gostaria de fazer isso. Então, se não fosse a tecnologia, a internet, estudo e acessar outras pessoas através de idiomas, eu com certeza estaria empinando moto com 6 filhos e morando no interior de São Paulo. Eu provavelmente ia estar na sala de aula, dando aula aí de algum curso aí de licenciatura, que não tem problema nenhum nisso, inclusive. São profissões dignas, né? Como dizia meu pai, o importante não é o fato de ficar desempregado, não é o problema é o fato de ficar improdutivo. Então, não tem problema nenhum que a pessoa vai fazer se ela está trabalhando ou não. Mas, assim, a internet deu essa oportunidade. E por isso que muita gente começou a vir. O que eu sinto muito de coração é que as pessoas no Brasil ainda não consigam utilizar a ferramenta de forma tão produtiva, funcional a favor delas. Eu que estou fora do Brasil e que acesso, como o meu IP pega daqui da Espanha, eu pego muito conteúdo europeu, e também faço muito... Eu já não faço mais, Alan, pesquisas quase não faço, não vou falar não, em sites brasileiros. Eu só faço mais os sites estrangeiros, porque eu sinto muito que no Brasil não se use com tanta funcionalidade e produtividade a internet. Ela é muito usada, sem contar a questão das fake news, mas ela é muito usada para entretenimento, para coisas assim
que não tem problema usar, mas a gente também tem que dar funcionalidade profissional para a coisa, funcionalidade boa, E né? O tudo muito retorno. enviesado, né? É, então, assim, eu sinto muito que isso não tem. E isso não tem porquê, Alan, que não tem. Por que que hoje no Brasil a gente não. E é uma população gigantesca, que é um mercado de consumo virtual que é um dos maiores do mundo, tanto de Sim. consumo quanto de produção, de acesso, é um dos Tempo maiores de do mundo no acesso, né? Brasil. E que teria ali uma potência estupenda se as pessoas que estão ali naquela quantidade acessando fossem preparadas para usar aquilo a favor do seu desenvolvimento, da sua produtividade, de empreender, de pesquisar, de desenvolver. Mas isso é uma coisa que é o que você falou lá atrás, é a cultura. Isso tem que começar a desenvolver lá na educação lá atrás. E eu fico triste quando eu vejo os professores brigando que o chat GPT, os alunos vão ficar copiando e colando. Sim, vão, mas esse não é o fato. O fato é, vamos ensinar esse pessoal a dar valor nessa ferramenta, a Sim. olhar ela contra os olhos, contra a percepção, a usar ela de forma mais produtiva. Vamos ensinar. Eles não ensinam isso na escola. Um exemplo muito Acreditam que simples a que eu vou te dar. aprendizagem está ali na escrita, né? No trabalho manual, né? Dá para Ainda repensar a está, experiência, né? entendeu? Ainda não se fala assim, pesquise, mas não se mostra como aquela ferramenta tem um poder, um potencial imenso. Vou te dar um exemplo muito simples para terminar a sua resposta, muito simples. A Uhum. minha filha tem 8 anos de idade e ela é absolutamente conectada com o celular. Ela acessa lá o classroom dela, da sala de aula, ela acessa TikTok da vida, que eu não gosto muito, as coisas que ela gosta de ver. Ela faz também, ela baixa aplicativos de inglês e ela estuda sozinha, com 8 Que anos, ela legal. escolheu e eu acho que ela está estudando, e eu acho muito bom. Mas ela virou para mim esses dias e falou assim: Mamãe, me ensina a usar o chat GPT? Falei: Não. Por quê? Falei: Primeiro eu quero que você aprenda a pesquisar no Google. Aprende primeiro a pesquisar no Google. Tem uma lista de coisas para entrar, para ler, para pesquisar, para verificar, para analisar. Depois que você tiver essa percepção, quando você for um pouquinho maior, e que eu perceber, você já sacou a percepção disso, aí a gente fala de chat GPT. Então a gente chegou nesse nível. Muito Chat bem. GPT agora não, primeiro o Google. Mas é mais ou menos isso, Senão cria entendeu? dependência, né? Tudo que o chat disser é verdade. Mas numa idade dessa, para É, de pensar criticamente, para de ver que tem é. outras opções, começa a acreditar só naquilo. Aí, se a gente É quiser o assim, efeito virar do um algoritmo, né? maluco, o efeito do algoritmo. E aí, se a gente quiser virar o maluco que pensa na dominação das IAs, a gente vai falar assim: você já imaginou se esse monopólio um dia começa a falar o que ele quer lá? Entendeu? Aí tá todo mundo Primeiro ele só vermelho. estimula aquilo que você gosta, aí um dia estoura e começa a Então, instruir você, né? virando lá. Mas é mais ou menos por aí que eu penso. Muito bom, Carol. E aí você trouxe alguns elementos que eu achei muito interessante. E você tem uma perspectiva única que você cresceu em escola. Então, eu acho que você tem uma visão do que é escola como espaço físico, como espaço cultural, espaço social, bem única, né? Não só como aluno ou aluna, como eu tive, por exemplo. Eu até dei aula há um tempo, mas não foi um tempo relevante o suficiente para ter essa perspectiva de mudança, né? Então, eu acho que poderia ser bem interessante. E o que você diria que está mudando na relação escolar, assim, né? Na relação de professor com aluno, ou professor com a escola, ou talvez aluno com professor e aluno com a escola? Você que cresceu numa escola, teve pais com escolas, teve escola, participou como aluna e agora está vendo a sua filha também se relacionar com a escola. O que você notou de... É uma boa pergunta essa. Eu cresci nessa escola que era uma rede escolar, mas ela não, ela teve, olha que loucura, ela teve desde a educação infantil ao ensino médio, ela teve graduação e pós-graduação, Que legal. e além disso eram várias empresas numa única rede. E além disso, ela tinha cursos profissionalizantes para concurso, tinha cursos preparatórios para vestibular. Então, tinha EJA. Eu posso falar para você que ela trabalhou, essas escolas trabalharam em todas as áreas possíveis em que pudesse ofertar ensino regulamentado. Uhum.
E eu vejo muito daquela época para cá algumas coisas que eu reflito muito sobre aquela época, Alan. Primeiro que eu falo que eu tinha naquela época muito acesso a um empreendimento bom, mas eu tinha experiência zero, assim, maturidade Hum, profissional zero. E aí, quando, obviamente, a escola passou de 40 anos, aí vendeu a faculdade aqui, depois vendeu, era um centro universitário, tinha 10 cursos, depois vendeu ali a outro, foi vendendo aos poucos. Meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva, cada um, meu irmão quis ir para outro canto. Sabe, a vida muda, a vida mudou. vai Fase acontecendo. 2, né? Aham. E aí eu vim empreender sozinha nessa área de humanas e eu ficava pensando, caramba, naquela época eu tinha uma estrutura que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu tinha feito daquilo ali um negócio incrível. Mas vem a pergunta que você está me fazendo. Naquela época, se eu pegar o colégio daquela época, a estrutura escolar daquela época, os professores, os alunos, era muito diferente do que é hoje. Muito diferente. Não tinha essa conexão com o uso da tecnologia, esse acesso próximo ao aluno. Não tinha a possibilidade de desenvolver uma educação mais, mais descontraída, mais assim leve e que também ensina e que envolve, né? Era diferente. Hoje eu acho que a educação de projetos está muito forte nas instituições de ensino. Eles usam muito isso, problemas, projetos, as metodologias ativas, eles têm aplicado muito bem, isso não é de hoje, metodologia antiga é um trem antigo, desde a época de Sócrates já se falava disso, mas as escolas, instituições de ensino aplicam muito hoje em dia. O que eu não vejo, talvez pela própria natureza, isso falando de instituição de ensino, né? Não falando de corporativo, mas o que eu Uhum. não vejo ainda muito, talvez pela própria natureza da instituição de ensino, são profissionais de gestão ou direção muito interessados ou muito engajados em trazer inovação tecnológica. Eu vejo mudanças metodológicas, mas tecnológicas eu ainda. Tá melhorando, eu vou falar que eu não vejo, tá melhorando. Mas eu me deparo, às vezes, com alguns clientes, e eu pego clientes assim, de universidades federais, principalmente, universidades também particulares, e eu percebo que ou você tem muita estrutura tecnológica numa particular e pouco desenvolvimento de competência para lidar com aquilo, ou você tem professores que estão, principalmente nas públicas, querendo engajar, querendo trazer novidades sem estrutura nenhuma. Então, parece que as coisas não se conversam, que em algum Sim. momento tem uma falha. Mas é promissor. O que eu vejo, eu acho que é promissor. Assim, tem andado, e isso já é importante. E eles sabem que é importante agora inovar, seja como for, metodologia ou tecnologia. Muito bom. E você disse que tem esse sangue empreendedor aí que está na família. Eu também tive uma oportunidade de CLT só na minha vida, depois nunca mais fui CLT, já tem 13, 14 anos. E fica difícil, às vezes, dialogar com pessoas, alunos, mentorados, clientes que têm essa mentalidade de CLT e essa mentalidade de concurso público, por exemplo. E eu queria que você tentasse fazer esse diálogo da sua perspectiva. Se você não fosse empreendedora hoje, o que você faria nesses relacionamentos, nesses regimes mais tradicionais de CLT, talvez um PJ meio celitizado? Como é que seria a realidade da Carol se ela não fosse empreendedora? E aí eu pergunto isso só para contextualizar, porque as pessoas estão achando que as oportunidades já estão acabando. Tem gente já achando que a IA já está acabando com os De empregos e que o maneira pessoal vai ter que nenhuma. viver de Bolsa Família daqui 3 meses, né? Então, o que você faria olhando para o mercado hoje? É uma pergunta difícil, principalmente eu venho de Brasília, que é uma cidade Uhum, onde boa parte da população cresce e é criado para virar profissional público. uhum, Mas eu acho que depende. Eu acho que depende muito do cargo público que essa pessoa assume. Existem cargos públicos em que realmente gera uma estagnação, porque a própria natureza do cargo dá uma limitada nos potenciais criativos ou de
alterações de estruturas, vamos supor. Uhum. Não é tão fácil implementar algo novo. A gente consegue implementar coisas muito pequenas dentro do poder público. E eu já trabalhei como consultora contratada em órgãos públicos em Brasília, com um contrato, mas junto com vários concursados. E eu sei que é bem complicado trazer algo novo, porque chega uma hora que a pessoa fala, não, é assim mesmo, funciona assim, é assim que vai. Mas tem Sempre outros foi. cargos que são extremamente de perfil empreendedor dentro da área pública, de gestor de projetos, de criação de políticas novas, de coisas que desenvolvem. Eu fiz um trabalho no FDNE muito legal com o André Fernandes, na época que ele era um dos coordenadores desse trabalho, em que ele criou toda uma estrutura dentro do FNDE para criação de programas de desenvolvimento educacional no país, onde ele não pensou só no programa, ele pensou em plataformas de fluxo de trabalho dentro, em sistemas de comunicação, ele fez todo o fluxo interno e externo disso, e ele sempre falava assim para mim, Carol, quando eu quero ir embora, eu sei que eu não vou ficar aqui muito tempo, porque eu não quero, ele falava, eu não quero, mas quando eu for embora, eu vou deixar esse negócio instalado funcionando direito. Então, assim, Que isso legal. também é empreender na área pública. Sim. E eu falo muito para os DIs ou para os profissionais que querem atuar em educação digital, que a gente precisa empreender na profissão. Isso não quer dizer que você vai montar uma empresa, mas isso quer dizer que você vai desenvolver uma visão de desenvolvimento, de construção, de pesquisa. Eu acho que eu falei isso para você hoje, não sei para quem que eu falei assim, o errado é que os DIs estão preocupados em aprender a criar telas interativas e eles saem dali sem pensar, e agora como é que eu arrumo cliente? Isso é empreender na profissão, eu também tenho que aprender a captar cliente, a lidar, a criar um contrato, a criar uma gerência de trabalho, um sistema organizado de trabalho. Né? Então, quando eu penso em empreender, eu penso nisso. Legal. Não acho que isso é algo essencialmente de quem trabalha na área privada, mas se a gente parar de empreender na gente, Alan, a gente desanima, a gente estagna, a gente não tem propósito mais para ir, a gente fica. Então a gente precisa sempre procurar algo de novo para fazer a gente subir um pouco mais, para fazer a gente. E não para se posicionar diante dos outros, mas para a gente mesmo entender que, opa, estudei, pesquisei, analisei, deu certo. E não é aquele empreender do pitaco, tá? Do cara que vai na padaria e olha assim, tá errado isso não. É o empreender de pesquisar, analisar, aprender, prototipar, aplicar, refazer, aprender com os erros. E isso é extremamente importante. Para mim, é uma das habilidades mais importantes que um profissional tem que ter. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu já falei ela algumas vezes hoje, porque eu gravei alguns episódios hoje já. É o trabalho te trabalha, né? Então, não importa o que você está fazendo, se você tem uma oportunidade, o trabalho vai te desenvolver e talvez te leve para um novo patamar de perspectiva, de observação do mundo, né, de resolução de problema, que muitas vezes só daqui 5 anos você vai olhar para trás retrospectivamente e vai falar, cara, aquilo tinha que acontecer, não tem como. Né? Então eu gosto muito de pensar nisso e encarar desafios, né? É, não tem nada melhor do que um desafio. Muito bom. E tem muito DI no mercado, não tem excessivamente, né? Não é um número excessivo, mas já tem bastante comparado com quando, por exemplo, eu gravei aquela aula online com você. E muitas pessoas estão tendo dificuldade de encontrar emprego. Só que quando eu converso com algumas dessas pessoas, Carol, elas me demonstram uma mentalidade, uma caixinha ali de cargo, né? Então eu quero ser uma pessoa CLT com um cargo na carteira designer instrucional. Não é analista de treinamento, não é gerente de pedagógico, não é coordenador, eu quero ser designer instrucional. E eu noto um movimento no mercado, conversando com os fundadores, com os investidores, das pessoas trabalharem menos o cargo, e às vezes até menos o CLT, e trabalhar mais o PJ, talvez, e trabalhar por competências, né? Então, trabalhar por capacidade de resolução de problema, por histórico, por portfólio. E fica muito difícil demonstrar para as pessoas da mentalidade do CLT que isso está acontecendo e que não necessariamente isso é ruim. Talvez seja ruim em alguns ambientes mais exploratórios, mas pode ser bom. Qual que é a sua perspectiva sobre isso? Fica à vontade se você discordar também, mas o que você contaria para esse pessoal que está buscando essa caixinha perfeita do CLT?
Nossa, eu sabia que você ia falar nesse assunto. Isso é uma coisa que eu tenho ouvido falar já de uns tempos para cá, daqui ali nos meus networkings, nas minhas lidas, minhas pesquisas, que é o tal de designer institucional está virando competência. A gente sabe que design institucional é uma profissão registrada, né? Tem lá o CBO, né? O CBO dela, Uhum. bonitinho e tal. Mas as empresas, quando elas definem regimes de contratação, e aí eu vou falar sendo empreendedora, e você sabe o que eu vou dizer, elas nem sempre definem baseado na titulação do cargo, mas definem baseado nas regras de contratação para aquela área, que já tem outros profissionais, pelo nível salarial, né? Então tem o tal do vou contratar ele numa área de, por exemplo, auxiliar educacional, porque ele vai trabalhar com outros que eu sei que, por regras da CLT, eu não posso fazer denominações diferentes para salários diferentes. A gente sabe que o empreendedor também fica um pouco amarrado, não é que ele não queira, ou talvez ele não tenha conhecimento, ou talvez ele não considere que ele precise de um design institucional, não tem conhecimento, ele acha que realmente é uma competência ser design institucional, porque tem sido cada vez mais tratado como competência. Há pouco tempo eu ouvi o Ricardo Pereira falando numa aula que vai chegar que não sabe ainda como na formação educacional não existe ainda a disciplina de design de instrução, de design institucional, porque é algo que está muito crescente na educação. Se isso acontece, obviamente ela passa a ser definida como competência, não como formação. Agora, se você tem um curso de graduação para designer instrucional, aí ela se torna mais forte enquanto cargo. Agora, para esses alunos que têm essa preocupação que eu quero ter escrito designer instrucional aqui na minha carteira de trabalho, eu faço a seguinte reflexão. E aí eu pergunto para você, por quê? Por que tem que estar registrado na carteira? É para mostrar para alguém ou é para o seu deleite pessoal? Pelo seguinte, o que te define como design nacional não vai ser o cargo que está lá, é o seu portfólio de trabalho, é aquilo que você desenvolveu como experiência, é aquilo que você produziu, é aquilo que você sabe entregar. E isso não se coloca na carteira, se coloca num portfólio, seja num site, seja num recurso mobile, seja no LinkedIn, na sua forma de apresentação. Porque os empreendedores ou as pessoas que forem te contratar ou que forem querer saber da sua experiência, só um cargo definido ali não diz nada para elas, não diz absolutamente nada. Já E foi o você tempo, pode, né? não diz nada. Então, assim, você pode ser, na sua carteira de trabalho, um auxiliar educacional, por exemplo, um coordenador de ensino pedagógico, mas ter uma experiência na área de design nacional que te abre portas incríveis que talvez se você tivesse só design nacional no carro você não abriria. Né? Então isso realmente não é a questão. Eu acho que eles deviam estar mais preocupados, e aí vai a bronca agora, eles deviam estar mais preocupados em investir na criação de portfólios, que nenhum deles investe nisso daí, criar portfólios, mostrar projetos, mostrar o que sabem fazer, o que já fizeram, trazer a experiência consultivamente, apresentar soluções para problemas que estão espalhados aí em todo canto. E isso é a maior força que tem dentro de um mercado de contratação. A carteira de trabalho você fecha, põe no bolso, ela é de papel, ela em breve, depois que você abriu ela para assinar e fechar, você só abre lá de novo na hora de sair. Então é Hoje realmente até tem o app, né? esquisito. Mas você não vai ficar abrindo o app para mostrar pro Ah, pessoal. eu tenho app, porque eu não sou, tá vendo? Eu não sou Vai ficar abrindo seletista, o né? app. Ó, eu sou designer Não instrucional. é para abrindo app, né? Muito bem. Esquece isso daí. Carol, antes de eu fazer as 3 perguntas mais cabeludas, Eita. a gente tem uma pausa, né? Porque o pessoal geralmente faz uma propagandinha, um merchan no final, e aí a maioria das pessoas acabam deixando de prestar atenção. Então, as perguntas que vão agregar mais valor, na minha opinião, são sempre depois desse momento, porque as pessoas já te conheceram, quem não te conhecia já ouviu tua voz, pegou um gosto. Então, esse é o momento de você ficar à vontade, B2C, B2B, B2G,
Conta aí como as pessoas podem te encontrar, seus produtos, seus serviços, fica à vontade. Bom, vamos lá. Para conhecer um pouco mais sobre o que a gente desenvolve na área de formação de profissionais que atuam com design nacional, T&D, educação corporativa, eu recomendo que acessem o site do Mercado EAD, que é www.mercadoead.com, onde lá a gente oferece uma série de cursos que têm sido indicados aí nos fóruns, nos grupos de profissionais como um dos melhores cursos de desenvolvimento prático. Porque a gente realmente tem metodologias de turmas reduzidas, onde a gente favorece uma produção real, eles realmente trabalham, atuam na função de designers institucionais ou de analistas de treinamento, que seja, criando projetos reais que são publicados em portais reais e atendem alunos reais, né? Então, isso para eles faz com que, obviamente, a gente tenha um trabalho extremamente imersivo para controlar que tudo isso saia adequadamente. Então, há muito aprendizado, uso de ferramentas, estratégias e mentorias muito próximas. Além deste modelo, a gente está agora voltando, vamos agora, semana que vem já deve anunciar, os cursos de pós-graduação, que também são na área, mas eles têm os estágios combinados. Por exemplo, o aluno de pós-graduação fará estágio junto com um aluno de educação corporativa ou de acessibilidade, e todos juntos vão fazer um projeto único, cada um atuando na sua área, aprendendo um pouco das outras pós, né, para ser mais interdisciplinar. Uhum. E clubes de atualização profissional, onde a gente publica conteúdos semanais de informações globais sobre mercado de trabalho, sobre desenvolvimento profissional, sobre atividades que estão sendo desenvolvidas, sobre metodologias, ferramentas e tudo mais, que a gente faz a preços simbólicos para poder favorecer que aquele profissional baixe o aplicativo e acesse os cursos, tudo microlearning, muito rápido acesso, e tire microcertificações e continue mantendo o desenvolvimento dentro do mercado. Então, assim, tudo que a gente faz lá dentro, a gente faz com essas propostas de produção real. Para quê? Para pegar um atestado de capacidade técnica real, para pegar um portfólio real, para pegar experiência direto com o cliente, direto com o aluno, para viver imersivamente o que acontece no mercado e se tornar mais seguro, saber conversar mais sobre aquilo ali, entender os desafios da vida real, saber como lidar com aquilo, e tudo isso acompanhado de professores que são consultores, da qual eles vão poder observar como lidam com todas essas questões, pegando muitas manhotinhas, e saindo assim com um diferencial. Então, a gente atua nessas áreas para esses profissionais e para os mercados corporativos também, oferecendo produções de conteúdos e treinamentos, personalização de ensino, consultoria na área de design nacional, todas elas com esse mesmo foco: inovação, prática e aplicabilidade. mercadoead.com ou no aplicativo, no Google Store, Mercado EAD, para baixar o aplicativo lá também e ter acesso. E a gente Todos também os sempre links dá vão estar aqui embaixo literatura. também. Tá ótimo. Eu acho que é isso, Alan. Eu acho que é isso Muito aí. bom, muito Obrigada bom. pelo Agora momento. sim vem as perguntas que vão fazer a galera Vamos lá. falar: Uau, ainda bem que eu fiquei. Olhando Estou para comigo. trás na sua carreira, se você fosse orientar, né, uma pessoa que está começando agora, pegando a sua perspectiva, a sua visão de futuro do trabalho, futuro do DI, futuro da educação, quais dicas você daria para essa pessoa priorizar no seu desenvolvimento, nas suas relações, né, na sua relação com o trabalho? Assim, o que você conseguiria fazer de previsão e de dica olhando para o seu passado, para os seus desafios que você teve, para uma pessoa que, sei lá, saiu da sala de aula agora e está virando DI, vai começar um curso no mercado EAD e gostaria de otimizar a sua experiência para que a transição fosse fluida e ela conseguisse pagar as contas rapidamente? Parece clichê o que eu vou falar, mas não é clichê e é por isso que todo mundo fala. Mas ter um plano é necessário.
Uhum. E para ter um plano, você precisa pesquisar sobre aquela área. Se você está chegando naquela área, não é porque alguém te falou, vem trabalhar como DI, que é muito bom, que é um negócio novo agora, e tá todo mundo, e você faz tela interativa no PowerPoint, exporta, não sei o quê. Não, não é isso, tá? Design institucional, você pode ficar só nisso se você quiser, mas aí vai ser uma escolha profissional sua, mas saiba que você vai ficar estagnado, ganhando mal e insatisfeito. E vai ter uma concorrência de mercado absurda. Ou entender que esse plano, que nesse mercado profissional existe uma progressão de carreira possível, onde você pode chegar em níveis mais altos. É claro que isso não acontece da noite para o dia, nem para mim, nem para o Alan, nem para ninguém. A Opa. gente precisa trilhar uma carreira, como em qualquer profissão. Então, esse planejamento é importante. Aonde eu estou hoje, aonde eu vou querer estar daqui a um ano? E o que eu preciso fazer para chegar lá? As pessoas não fazem isso, elas ficam sentadas reclamando, falando que não dão conta, que não desenvolve, que não vai, que eu não consigo, porque no Aí do contrato, nada porque no compra um curso. emprego. Exatamente, mas elas efetivamente não se planejam, não se organizam, ficam esperando acontecer. Eu sinto Ah, muito dizer para vocês, não vai acontecer se você não fizer nada porque aconteça. Não vai acontecer, entendeu? Então, para que aconteça, você tem que ter um plano. E para ter um plano, você tem que pesquisar onde você está, até onde você vai chegar e o que é necessário fazer. Os passinhos que tem que subir para chegar até lá. Ai, Carol, que desespero, fiquei nervosa agora, não sei nem como fazer esse plano. Procura uma orientação pessoal, profissional, busca na internet como criar um plano de carreira. E não precisa ser nada complexo, sabe, Alan? Pode ser simplificado. Pode ser uma lista de itens. Pode ser uma coisa simples. Começa devagar e mantenha um local de trabalho para que seja desenvolvido trabalho, plano, estudo, com rotina. É clichê, mas a receita é essa. Não funciona, né? tem outra. Persistência. Não tem mágica, Alan, de É. falar assim, ah, olha aqui, ó, toma esse negocinho chá de pirlim-pim-pim aqui, você vai virar gerente amanhã. Não vai. Mas tá na sua mão. Agora, onde é que tá a grande sacada, Alan? A grande sacada dessa oportunidade é que existe um mercado muito amplo para ter muitos profissionais em gestores e diretivas como designers instrucionais. E tem pouca gente chegando lá. Pouca. Então, tem muito espaço para esse profissional subir. Por exemplo, no mercado de Brasília, eu lembro que na época que eu trabalhava na produtora, eu atuava como coordenadora. E tinham, em Brasília, era um mercado bem conhecido, tinham cerca de duas ou três ali, três diretivas de designer institucional na cidade. E eu lembro que a minha chefe, na época da produtora, ela foi chamada para assumir um cargo na Unileia, na editora Leia, né? Só que é na Uhum. Unileia, na universidade. E ela não foi, não aceitou, não quis. Eu não sabia disso, eu não fiquei sabendo disso, mas como eu estava desenvolvendo trabalhos, que estava empreendendo naquilo, chamando atenção para Arapiriri, logo meu nome surgiu na boca da rodinha dos diretores e do não sei o quê. E eu fui para atuar na área de gestão do setor corporativo da Unileia. Então, assim, para implementar, para criar. Então, assim, é, eles perceberam, aqueles diretivos falaram, aquela pessoa é a que vai, é ela que tem competência para assumir. E isso veio do quê? Da minha tentativa de buscar aquela vaga? Não, aquela vaga, para mim, era dos diretores. Veio da minha insistência em continuar estudando, pesquisando, trazendo coisas novas, empreendendo na minha profissão. Então é isso, não tem segredo não. Desculpa, eu Muito bom. queria trazer um segredo, mas não tem. Uma coisa que Eu você queria, trouxe hoje, sem querer, falou, soltou por cima, é a habilidade de encontrar clientes, né? Mesmo que você esteja em transição, e uma outra pessoa com quem eu gravei hoje também, essa coisa de proatividade, mandar currículo, chamar as pessoas no LinkedIn, conversar, né? Perguntar o que acha, sim, né? Chama a gente, chama a Carol, me chama. Eu dou mentoria de sim, graça no exatamente. ADP List, que é uma plataforma de mentoria, né? Que eu troco as minhas horas de mentoria dada por mentoria recebida ou por cursos. Então, se me chamar Sim, lá, a gente conversa por uma hora de boa, sem problema. legal isso. Né? O que, que você acha do meu currículo? O que, que você acha do meu plano? Me ajuda a montar um plano. Tem que perguntar, né? A internet está aí, toda aberta para isso. É um campo muito vasto de oportunidades. Se você quer ser designer instrucional, mas quer trabalhar como freelancer, como muitos fazem, abrem uma MEI,
trabalham como freelancer têm a oportunidade de trabalhar em casa, fazer seus horários, né? Aquelas vantagens do home que as pessoas tem quem gosta, tem quem não, mas pegar clientes variados, tem uma coisa em mente: aprender só a desenvolver atividade de design nacional não vai ser suficiente para você. Você vai ter que também aprender a fazer prospecção, captação de clientes, organização de documentos de contratos certinhos. E não é difícil fazer isso. O conteúdo está todo aí disponível. É só se preparar, estudar, descobrir o que você precisa para trazer cliente. Tem que ser vendedor. Se não É. for vendedor, Nem que não seja vai para se vender como CLT, né? se vender. Exatamente, tem que ser Muito vendedor. bem, Carol. Eu poderia ficar aqui mais uma hora conversando com você, mas o compromisso nos chama. Carol, eu gostaria só de te agradecer. Eu acho que vai ter mais papos só entre nós, mas também papos gravados para ajudar a galera. Vou colocar teus contatos LinkedIn, suas páginas todas nos comentários aqui, na descrição aqui desse papo. Fica à vontade para fazer suas palavras finais para encerrar e convidar o pessoal para alguma coisa. Eu fico por aqui só agradecendo a sua atenção, tanto da Carol quanto de quem ficou até o final. Um abraço e até a próxima. Alan, obrigada pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo. É sempre bom a gente conversar, podendo trazer um pouco da nossa experiência e aprendendo também, né? Tivemos uma conversa hoje também de empreendedores que Muito foi boa. muito rica. Eu espero ter contribuído um pouco com o pessoal, com essa comunidade toda. E também estou super à disposição para conversar, para responder perguntas, para prestar qualquer tipo de orientação que possam vir a surgir, né? Desejo a todos assim muitos projetos, muito sucesso, muitos empreendimentos, já que essa foi a palavra do dia, né? Que empreendem-se, empreendam-se. Desejo Muito bem. muito isso daí. Obrigado. Até mais. Valeu, gente.